Olá, pessoal do oitavo ano, seja bem-vindo então a mais uma aula de revisão. Lembrando que essa revisão é da semana 11, que é o tema sobre imigração, as migrações, né, deslocamentos populacionais. Foi aquele texto que eu falei sobre os tipos de migrações que tem no planeta. Só que dessa vez eu vou apresentar em forma de slide para facilitar o material, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos iniciar mais uma dessa aula, certo? Qualquer dúvida, estarei à disposição para esclarecer. Bom, gente, então a gente vai falar um pouco do deslocamento populacional, que é algo muito comum no nosso planeta, seja dentro do território brasileiro, seja no mundo, certo? De acordo com o texto da Aline Alves Bittencourt, migrações são deslocamentos populacionais em grande ou pequena escala, com o objetivo de residir, morar, seja ele de um país, uma região, um estado ou uma cidade. Então a gente pode ter vários tipos de migrações, certo? E existe também diferença entre emigração e imigração. O imigrante é aquele indivíduo que deixa seu local de origem, né? Que é o local que vai ir para um outro país. E o imigrante é o indivíduo que chega a esse país. Então, ali na imagem tem dois exemplos de imigrantes e emigrantes. No caso aqui, o Brasil colonizadores italianos na cidade de Caxias do Sul, né? Que são imigrantes que vieram para o nosso país. E eu já vou conversar melhor com vocês sobre isso. E ali tem um exemplo de brasileiros que estão em outra parte do mundo. Ali tem um exemplo de brasileiros comemorando o festival que tem em Nova York, que é o Brasília Day, certo? Então, são exemplos de imigrantes e emigrantes que tem sobre esse tipo de deslocamento populacional. Pessoal, a gente pode ter vários tipos de migrações, é importante vocês esclarecer quais são os exemplos mais comuns de migrações. Não é minha intenção falar de todos os tipos de migrações, mas sim os principais fluxos migratórios. Então, pode ser em questão de espaço, como eu falei, pode ser interno, que é dentro de um país, ou até mesmo dentro de uma região, ou dentro de um estado, e pode ser externo, quando há deslocamento de um país para o outro, seja dentro de um continente, ou seja intercontinental, de um continente para outro. Ali temos também a duração, pode ser uma migração definitiva ou temporária. A forma pode ser voluntária, quando a pessoa sai de um lugar por vontade própria, às vezes pode ser em busca de um trabalho, em busca de uma nova oportunidade de vida, às vezes uma bolsa de estudo, seja ela forçada, né, que é um bem comum, que também é por exemplo, o refugiado de guerra, ou quando acontece um desastre natural em alguma localidade, ele é obrigado a deixar esse local. Existe também o controle, pode ser uma imigração legal, quando há toda uma documentação legal para ele poder entrar num país ou numa cidade, enfim, ou clandestina, que é o caso de um imigrante ilegal, que a gente vai falar bastante sobre isso também. Falando um pouco das migrações internas dentro do Brasil, que é algo bem comum num país de proporções continentais como o Brasil e também de bastante desigualdades sociais, sobretudo por regiões. Esse fenômeno das migrações dentro do território brasileiro foi muito comum no século XX, no século passado. Um exemplo, a primeira rota de migrantes dentro do território brasileiro foi o deslocamento de habitantes da região Nordeste, conhecido como retirantes, que durante a década de 50 houve bastante desse fluxo de nordestino, sobretudo para a região Sul e para a região Sudeste. Esses migrantes nordestinos, perdão, eles foram na região Sul e na região Sudeste em busca de novas oportunidades de trabalho, sobretudo para fugir da seca e das péssimas condições de vida dentro daquela região. Nas décadas seguintes, continuou tendo esse avanço do fluxo de nordestino, principalmente na região Sudeste, mas também mudou um pouco a trajetória dessa migração dentro do território brasileiro. Na década de 60, 70, sobretudo na década de 80, houve também um grande deslocamento de habitantes da região Sul e Sudeste para as regiões Norte e Centro-Oeste. Esse aumento dessa migração de habitantes da região Sul e Sudeste para a região Norte e Centro-Oeste foi em virtude do avanço da fronteira agrícola nessas duas regiões. Então, houve também uma política de incentivo do governo em busca de novas terras mais baratas. A própria Constituição de Brasília, em 1960,
foi uma forma de tentar aumentar o fluxo populacional numa área onde era praticamente vazia, e até uma forma de tentar diminuir essas desigualdades dentro do território brasileiro. Então, por isso que vocês vão ver 3 mapas diferentes explicando um pouco esse fluxo migratório no nosso país. Outro exemplo bastante interessante no Brasil, que é importante destacar, além desse deslocamento de uma região para outra, é muito comum no Brasil o chamado êxodo rural, quando a população do campo se desloca para as grandes cidades, não apenas para as grandes cidades, mas também para outras cidades. Isso foi também algo muito comum no Brasil durante os anos 50 e 60. Até a década de 60, o Brasil tinha em sua maior parte a população que vivia no campo, embora nessa época já estava tendo um crescente aumento dos grandes centros urbanos, principalmente em algumas cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. A partir dos anos 70, que houve uma inversão. Pela primeira vez, o Brasil começou a ter a população urbana, ou seja, aquela população que mora na cidade, maior do que a população que mora no campo. Mas quais foram a causa para esse aumento da população urbana? Mecanização do campo, ou seja, com a mecanização do campo vai diminuir o quê? O número de trabalhadores que trabalham na colheita. Desastres naturais, como seca, geada, isso faz com que muitos proprietários de terra acabam deixando essas propriedades rurais devido ao prejuízo. Baixa remuneração no campo, que é bem menor que na cidade. Falta de infraestrutura, qualidade do ensino, ou seja, também a falta de equipamentos urbanos, como é o caso de escolas, hospitais próximos. Também existe a consequência negativa do êxodo rural, e é uma coisa muito comum nas grandes cidades do Brasil, o aumento da favelização, sobretudo em algumas cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, aumento do desemprego, porque muitos habitantes do campo vão para a cidade grande em busca de oportunidades de emprego, só que, na verdade, não conseguem arrumar. E aí acaba aumentando o desemprego, ou, no caso, o subemprego, que é aquele emprego de baixa remuneração e sem carteira assinada, perda da mão de obra no campo e marginalização. Agora, falando um pouco da imigração no Brasil. Então, a gente viu sobre as migrações internas, né, que é muito comum no Brasil, principalmente aqui em Florianópolis, que a gente vê muita gente de outras partes, não só de Santa Catarina, mas também em outras regiões do Brasil. A imigração no Brasil também é algo muito recorrente. Houve um crescimento muito acelerado de imigrantes no Brasil, sobretudo na segunda metade do século XIX e início do século XX. Houve também esse aumento dos imigrantes no Brasil, houve uma política de incentivo à imigração promovida pelos governos anteriores, para fins de mão de obra. Além da mão de obra, uma parte que eu não coloquei aqui no texto, mas eu acho que é importante destacar, houve também um projeto de embranquecimento da população, onde muitos governantes pensavam que, tendo mais imigrantes europeus, o Brasil poderia desenvolver, que o Brasil era um país subdesenvolvido, pois a maior parte da população era ou de origem indígena ou de origem negra. Então, tinha essa questão muito do racismo. E aí, essa forma de incentivo do governo é uma forma de tentar europeizar o Brasil, né? Se tornar o Brasil cada vez mais parecido com os países da Europa. A partir da década de 40, houve uma diminuição desse fluxo migratório no país, certo? Então, os principais imigrantes que vieram para o Brasil, aqui eu não estou falando de todos, mas estou falando das principais correntes imigratórias do Brasil, foram os italianos, alemães, portugueses e asiáticos. A maior parte desses imigrantes se estabeleceram, sobretudo, nas regiões sul e sudeste. Um exemplo clássico na região sul, sobretudo no nosso estado de Santa Catarina, muitas cidades foram fundadas por esses imigrantes, que é o caso da região do Vale do Itajaí, onde teve a grande presença dos imigrantes alemães, e também no sul, com a grande presença dos imigrantes italianos. Aqui em Florianópolis, houve a grande presença da colonização açoriana, desde o século XVIII. Então, esses imigrantes buscaram no Brasil uma nova forma de melhorar as condições de vida, enfim. E nos últimos anos, tem se aumentado bastante no nosso país imigrantes haitianos e vindo também da África. Então, esses imigrantes, eles buscam também no Brasil uma nova forma de melhores condições de vida, ou então estão fugindo de guerras e desastres naturais, como a gente viu, as migrações forçadas, que é o caso de haitianos, que a partir da década de 2010, muitos haitianos vieram para o Brasil, porque o Haiti passou por um processo, um grande desastre natural, que foi um terremoto,
de grande magnitude, aí muitos desses haitianos não tiveram mais lugar para morar, acabaram indo para o Brasil em busca de uma nova oportunidade. No caso da África, muitos desses imigrantes fugiram de guerras, e além da África, eu acabei não citando também o aumento de imigrantes sírios, que é um país que está passando por uma grande guerra desde 2011. Aqui tem um retrato da presença dos imigrantes no nosso país. Então, aqui é um exemplo da Oktoberfest, que é uma festa típica alemã. Então, vocês estão vendo a população com traje típico alemão, berço dessa cultura, né? Então, a cultura dos imigrantes é muito forte dentro do nosso país. Outro exemplo que aumentou bastante no nosso país, sobretudo na década de 80, é a emigração, ou seja, a saída de brasileiros para outras partes do planeta em busca de nova oportunidade de vida. Isso aí ocorreu, sobretudo, nos anos 80, que muitos economistas consideram a década perdida, porque foi uma década de grande crise econômica no nosso país, como o aumento da inflação, do desemprego. Aí muitos brasileiros foram para outro país em busca de melhores expectativas de vida. E aí que levaram muitos brasileiros para outras partes do mundo. Então, aqui tem um mapa, um pouco desse fluxo, um pouco quais são os brasileiros que estão no planeta. Esse aqui é um dado de 2014. Atualmente, quase 3 milhões de brasileiros estão fora do país. A maior parte desses emigrantes brasileiros estão na América do Norte, sobretudo nos Estados Unidos. Quase 1 milhão estão na Europa. 200 mil estão na Ásia, sobretudo no Japão, 42 mil no Oriente Médio e 32 mil na Oceania. Um tipo de imigração também que é bem comum, que é a migração pendular e sazonal. Isso eu até posso dar um exemplo da região da Grande Florianópolis, que eu já vou falar já. A migração pendular é quando o indivíduo reside em um lugar, mas ele trabalha e estuda em outro lugar. Então, é muito comum ele acordar cedo, né, de sua cidade de origem, ele pegar o ônibus e vai para outra cidade para trabalhar, e ele só volta para sua cidade de origem no final do dia, ou seja, no caso, para descansar. No caso da Grande Florianópolis, era muito comum, muita gente que morava nas cidades adjacentes, como é o caso da Palhoça, São José, Santo Amaro, as pessoas moravam nessas cidades, tanto é que essas cidades eram conhecidas como cidades dormitório, e essa população que morava nessas cidades, eles iam para Florianópolis para trabalhar ou também para estudar, e só voltava para essa cidade no final do dia. Então, por isso que essa cidade recebeu esse apelido de cidades dormitórios. Isso é algo bem comum não só na Grande Florianópolis, mas em outros grandes centros urbanos, seja ele no Brasil ou em outras partes do mundo. Já a migração sazonal ou temporária é quando a pessoa fica um determinado tempo em um lugar e retorna para o seu lugar de origem. Um exemplo bem comum que a gente pode citar desse tipo de migração sazonal são pessoal do campo, os chamados boias-frias, que vão trabalhar na colheita, por exemplo, da cana-de-açúcar. Ele sai de seu lugar de origem, vai trabalhar durante um tempo na colheita e depois ele volta para seu lugar de origem, porque ele tem um certo tempo para ficar. Outro exemplo de migração sazonal temporária que a gente pode citar é o caso dos turistas que vêm para Florianópolis passar férias. Eles ficam um determinado tempo na nossa cidade, né, curtindo as férias, principalmente no verão. Chega no final do verão, eles acabam retornando para seu lugar de origem. Então, é um exemplo também de migração sazonal. As regiões que mais recebem imigrantes, sobretudo, é os Estados Unidos e os países da União Europeia, que eles são considerados os paraísos pelos imigrantes da globalização. Devido a esse aumento do número de imigrantes, essas duas regiões têm dificultado ao máximo a entrada desses imigrantes, sobretudo os imigrantes que são em situação de ilegalidade. Aí, no caso, a gente pode dar o exemplo dos refugiados, que muitos refugiados entram nesses lugares em situação ilegal. Além desse controle que esses países estão promovendo para dificultar a entrada desses imigrantes, aumentou muito a situação de casos de xenofobia. Xenofobia, para quem não sabe, é quando há uma rejeição às pessoas que vêm de fora. Então, é algo que acontece muito nos países da Europa. Em alguns países da Europa, está aumentando muito esses casos de xenofobia. Sobretudo, refugiados de países que é da região do Oriente Médio, uma região que tem um grande contingente, uma grande quantidade de conflitos, e também na África, onde são boa parte desses imigrantes.
Aqui tem um mapa da Europa, de onde, qual que é a origem desses imigrantes, onde a maior parte desses imigrantes, sobretudo, é ilegal. Então, ali tem alguns países, no caso, a Alemanha é o país da Europa que mais recebe imigrantes, na quais 7 milhões de estrangeiros, desses 7 milhões, praticamente 1 milhão estão em situação de ilegalidade. A maior parte desses imigrantes são oriundos da África, sobretudo do norte da África, uma pequena parte são de sul-americanos, e outra grande parte inclui aqueles que são dos países do chamado Oriente Médio. Pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado bem esse conteúdo, e qualquer dúvida eu estarei à disposição. No mais, que vocês tenham uma boa semana e se cuidem. Abraços e tchau.